Olha, no ano, hoje a nossa aula teórica, vamos abordar mais um artista pós-impressionista, que é o Paul Cézanne. Paul Cézanne foi um artista que foi além das técnicas impressionistas, por isso que ele é considerado um pós-impressionista. Além disso, ele usava grande habilidade geométrica, o que serviu de ponte para o movimento do cubismo, ou seja, ele é a grande referência do cubismo. Agora vamos conhecer toda a sua trajetória de vida. Paul Cézanne nasceu no dia 19 de janeiro de 1839 na cidade de Aix-en-Provence, que fica no sul da França. Filho do banqueiro Louis Auguste Cézanne, ele fez todos os seus estudos do primário e também do ensino médio na própria cidade. Foi amigo confidente de Émile Zola, que era um escritor literário de sua época. Já no ano de 1856, ele entra para a escola de desenho da sua cidade, mas muito contrariado pelo seu pai. O seu pai não gosta dessa ideia dele. Já no ano de 1859, por insistência do seu pai, ele entra na faculdade de Direito da sua cidade. Já no ano de 1861, encorajado pelo seu amigo escritor, ele se muda para Paris, contrariando toda a sua família. E lá ele acaba conhecendo o Camille Pissarro, que também era um artista contemporâneo. Nesse período, ele ingressa na Academia Suíça, que ficava ali na França. Infelizmente, nesse período, muitos artistas eles passavam pela prova de aptidão da Escola de Belas Artes da França e inúmeros, não passavam. Isso gerava uma certa frustração. Então, aconteceu isso com Paul Cézanne, ele não foi aceito pela Academia de Artes e acabou voltando para sua cidade natal e trabalhando com seu pai. Mas, um ano depois, encorajado por si mesmo, ele volta para a França, ingressa novamente na Academia da Suíça e acaba conhecendo diversos artistas, como Renoir, Monet, Manet e também o Sisley. No ano de 1864 e 1866, ele foi recusado pelo Salão de Arte de Paris, aquele salão em que os impressionistas tentaram expor suas obras e não conseguiram. Assim como todos os seus amigos impressionistas, ele também rejeita os termos acadêmicos da escola de arte. Então ele vai contestar o conceito de realismo, o conceito de perfeição, assim como todos os artistas vanguardistas daquele período. Nesse período ele pinta quadros escuros, românticos, cores sobrepostas, a gramatura de tinta bem maior que o comum, e isso não fazia parte do movimento impressionista. No entanto, era sim um movimento de ruptura, então ele estava modificando as normas acadêmicas. Em 1869, ele conhece a modelo Hortense Fécamp. Ele acaba se apaixonando por ela e eles acabam morando juntos. Mas, com muito receio que seu pai não aprove aquele romance, ele acaba escondendo o romance com medo mesmo dele não financiar mais os seus estudos. E ele também acaba escondendo o nascimento do seu filho em 1872, o Paul. Mesmo assim, depois de muitos anos, em 1868, é que o pai dele descobre que ele já está casado e tem filho. Em 1878 é que seu pai descobre a relação dele com a modelo e também o seu neto. A partir do ano de 1870, ele começa a pintar ao ar livre, claro, com grande influência do Camille Pissarro, que era o impressionista, e ele começa também a clarear gradativamente as suas telas. Então as suas telas começam a ter mais luminosidade, que era uma das características principais do impressionismo. Em 1874, a convite do seu amigo Camille Pissarro, ele participa da primeira exposição impressionista. No entanto, ele é muito criticado pela sociedade. Já em 1887, também com a exposição impressionista, ele também é criticado, muito duramente criticado, e ele acaba indo para a casa de campo da sua família, e lá ele começa a pintar ao ar livre,
começa a entender o seu traço e começa a criar uma certa identidade das suas pinturas. Já no ano de 1886, é uma grande mudança brusca em relação à vida do Paul Cézanne. O seu amigo Zola, que era um escritor, ele acaba lançando um livro que se chama A Obra. E um dos personagens principais do livro, que era o Claude Lantier, ele era um personagem fracassado, passou por muitas provações e tudo mais. E o Paul Cézanne acaba lendo esse livro e ele acaba se reconhecendo nesse personagem. Então ele começa a ficar muito triste, muito depressivo e acaba rompendo a sua amizade com o Zola. Então a partir desse período ele vai para o sul da França e lá ele começa a pintar natureza morta, que é uma das grandes características do trabalho do Paul Cézanne. Se você vê alguma obra com natureza morta e também com muita tinta, é provavelmente um Paul Cézanne. A sua relação com a sua mulher não era uma relação convencional. Muitas vezes ela ficava na França, em Paris, e o pintor ia viajando por diversos estados, sempre na função da pintura. No ano de 1897, a sua mãe acaba falecendo e ele fica muito solitário, se sente muito sozinho. A partir dos anos 1900, ele começa a pintar mais devagar, então ele não tem tanto aquele entusiasmo que ele tinha na pintura, mas continua praticando. Um fato muito interessante é que o seu filho, Paul, ele já tinha crescido e mais ou menos quando ele tinha uns 23 anos, o Cézanne pediu para ele começar a vender as suas obras. Então ele era o grande negociador das obras do Cézanne. E o Cézanne falava que ele era muito inteligente, muito ligeiro, muito rápido e que ele não tinha tempo para esse tipo de coisa. Então quem era o grande assessor artístico do Cézanne era o seu próprio filho que vendia seus quadros. Em 1904 ele participa da exposição do Salão de Outono com 33 obras. Não deixa de ser um marco para aquele período, apesar de não ter sido unânime os jurados escolherem aquelas obras, mas a grande maioria aprovou as obras do Cézanne pelo contexto, pela sua trajetória, e depois de alguns anos ele expôs novamente e é aí que ele começa a se dedicar bruscamente para a pintura, colocando o seu traço, a maneira como ele já se sentia confortável de pintar. Aos 67 anos, ele estava fazendo algumas pinturas ao ar livre e de repente aconteceu uma grande tempestade e ele foi encontrado inconsciente nessa tempestade. Depois disso ele foi para casa, cuidaram dele, a mulher dele retornou e cuidou dele e tudo mais. Só que depois de 15 dias, dia 22 de outubro de 1906, o Paul Cézanne nos deixa. No entanto, ele ficou cercado de pintura ao longo de sua vida, então ele passou até o finalzinho da sua vida produzindo obras que hoje são reconhecidas mundialmente. Bom, agora vamos para as principais características da pintura de Paul Cézanne. A primeira e mais importante é a variação das cores. Ele usava as cores com bastante camadas intensas. Outro aspecto importante, a quebra da perspectiva. Ele usava várias formas em vários sentidos da própria perspectiva. Também o claro e o escuro, ele trabalhava essa luminosidade na tela. Composições fora do senso comum, então ele abusava dos temas. Por mais que ele fizesse natureza morta, ele colocava uns componentes distintos um do outro, dando uma característica sensorial, estética. Também temos a característica simples, simplória, então ele usava a simplicidade a favor dos seus temas. E óbvio, uma das mais importantes, junto com a cor, é a geometrização das formas, que no final da sua carreira está mais abrangente e que foi o que possibilitou o cubismo surgir. Os seus temas principais foram paisagens naturais, retrato, banhistas, temas históricos e o principal, óbvio, natureza morta. E o seu principal estudo artístico foi a pintura a óleo. Agora vamos conhecer as principais obras de Paul Cézanne.
Se tiverem alguma dúvida, mandem no e-mail que eu respondo para vocês, tudo bem? Beijos e até a próxima aula!